Olá, começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre sonhos. Será que os sonhos têm algum significado em nossas vidas? Sonhar com pessoas que já morreram representa alguma coisa? Como é possível programar os sonhos? Para responder a estas e muitas outras questões, contamos com a participação do orador, educador e médium Divaldo Franco. Você acredita que o sonho tem algum significado? Não. Eu acredito que é alguma coisa do subconsciente de cada pessoa. Depende de pessoa para pessoa. Não. Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer que se renova. Divaldo, segundo Freud, os sonhos expressam o nosso inconsciente, são expressões do nosso inconsciente. Segundo outras pessoas, os sonhos nada significam, não representam nada. E para o Espiritismo, como o Espiritismo conceitua os sonhos? Por ser o Espiritismo uma doutrina científica abrangente, considera a área freudiana da libido como sendo perfeitamente ajustável a muitos dos nossos sonhos. Na visão junguiana, também nós temos uma percepção muito curiosa dos sonhos, dos nossos arquétipos guardados no inconsciente profundo e que eliminamos através dos sonhos, razão pela qual ambos recomendavam que nós anotássemos os sonhos para facilitar a interpretação simbólica. O Espiritismo estabelece que os nossos arquivos, não somente do inconsciente pessoal, como do inconsciente coletivo, as nossas experiências de outras reencarnações, vêm aflorar em determinados estados oníricos. Aceitamos, à luz da doutrina espírita, aqueles que têm uma natureza eminentemente da libido, portanto os sonhos freudianos, como também aqueles que são os arquivos estabelecidos nos arquétipos de Jung. Mas o Espiritismo, analisando o indivíduo como um ser integral e não apenas como a psique e a matéria, vê nos sonhos uma maravilhosa oportunidade do desdobramento da personalidade para as denominadas viagens astrais. Equivale dizer que, parcialmente desligado do corpo, o espírito realiza experiências notáveis no mundo causal, de onde ele veio, conforme a tradição socrático-platônica, no mundo das ideias. E muitos desses sonhos têm o caráter de premonição, de evocação de cenas passadas, de recordações de existências transatas, proporcionando, através dos sonhos, a libertação de determinadas cargas emocionais que muito nos afligem. Então, Allan Kardec refere-se no Livro dos Espíritos a respeito dos sonhos, como também de natureza espiritual, sem afastar a possibilidade dos sonhos fisiológicos. E alguns dizem que, através dos sonhos, conflitos vêm à tona. Esses conflitos, como são vistos quando aparecem nos sonhos, à luz do Espiritismo? Como libertação de determinadas problemáticas afligentes que nós procuramos escamotear ignorando. Seria aquilo que Jung denominou como os conflitos da sombra. Essa sombra perturbadora que nós evitamos dar-lhe oportunidade de transformar-se em luz, permanece em nosso inconsciente, gerando situações muito embaraçosas. E quando não conseguimos fazer a ponte ego-self, não conseguimos fazer que a sombra seja absorvida pelo self, naturalmente nos sonhos nós liberamos. E graças a essa liberação de conflitos, diminuímos também os nossos transtornos de natureza comportamental. Algumas pessoas sonham com entes queridos que já morreram, que já desencarnaram e se perturbam muito com isso. O que você tem a dizer a essas pessoas? Muitas vezes, após o choque traumático da morte de um ser querido, o inconsciente arquiva imagens muito perturbadoras. E naqueles estados posteriores à morte, essas imagens vêm, através do sonho, atormentar-nos, dando a impressão que as pessoas estão sofrendo muito, que estão perseguindo, apresentando-se de uma maneira deturpada, porque são as imagens entorpecidas no inconsciente que se apresentam conflitivamente. No entanto, a experiência tem demonstrado que, na maioria das vezes, são encontros com seres queridos. E isto é muito confortador, porque enseja a oportunidade de o indivíduo ter certeza de que a vida continua. Eu tenho uma experiência muito curiosa a esse respeito. Faz muitos anos desencarnou um amigo muito querido que frequentava a nossa casa. E a família começou a perguntar-me como estará.
E eu dizia, no momento eu não tenho ideia, porque esperamos aquele período de transição. 8 ou 10 dias depois, o Espírito Joana de Ângeles disse-me, nesta noite, nós iremos levá-lo para que acompanhe o despertar do nosso querido irmão. No entanto, vou pedir-lhe para que mantenha muito silêncio. Eu confesso que fiquei um tanto confliteado. Será que eu seria tão barulhento que mesmo o estado de desdobramento iria causar perturbação? Mais tarde eu entendi. Às 11 horas da noite eu me deitei e ela me aplicou passes longitudinais. Não poderia explicar como aconteceu o fenômeno, porém vi-me fora do corpo, parcialmente ao seu lado. E de imediato, também sei que eu tenho uma noção lúcida de como fui transportado, vi-me numa região favorecida por uma luminosidade que não tinha um astro que irradiasse a claridade. E à distância eu via uma como construção pentagonal de uma matéria transparente, que do lado de fora me permitia ver o que se passava lá dentro. Era uma clínica de repouso dos recém-desencarnados. A benfeitora levou-me, adentramos-nos, e depois de atravessar vários corredores, subitamente eu vi o meu amigo amparado pela sua genitora, ela sentada e ele no seu regaço. Então eu tive uma emoção muito grande, e quando eu tive essa emoção, ele pareceu tremer. E Joana de Ângeles me disse, silêncio mental. Era necessidade de não emitir ondas perturbadoras. Mas nós nos adentramos no que chamaríamos a habitação, e nesse momento ele despertou, como alguém que desperta de um letargo comum ou de um pós-cirúrgico. Um tanto aturdido, ele foi identificando e súbito viu o rosto da mãe e disse, mamãe, você aqui, eu estou sonhando com você. Ela disse, não, meu filho, você já veio para casa. Então eu morri? Não, meu filho. Você se transferiu do corpo para a vida espiritual, ninguém morre. Você lembre, você era espírita. Ele chorou muito, fez perguntas a respeito da família que ela esclareceu com infinito carinho. Então ele passeou os olhos em volta do quarto e viu-me com o Espírito Joana de Ângeles. Surpreso, ele perguntou-me, Divaldo, você também já morreu? Eu disse, ainda não. Era tão real e em Technicolor. Então ele disse, vim trazido pela benfeitora para levar notícias suas aos familiares. No dia seguinte, ao despertar, eu estava perfeitamente lúcido do acontecimento. Telefonei à família, dei as boas notícias. Então isso ocorre a miúde com todas as pessoas, em maior ou menor grau. Você trouxe um ponto importante, Divaldo. Às vezes nós despertamos, acordamos pela manhã com assim uma nitidez dos sonhos. Outras vezes os sonhos vêm todos fragmentados, sem sentido, enquanto uns vêm coloridos, os outros vêm preto e branco. Então, como é essa questão da fragmentação e da lucidez do sonho? Aí está numa perfeita classificação. Os sonhos fragmentários são os arquétipos conflitivos da sombra. São as inquietações não digeridas do cotidiano. Aquele sonho pesado são os sonhos da libido sob outros aspectos. E aquele sonho technicolor é o encontro real. Pela minha experiência, eu cheguei mesmo a dizer aos amigos, quando sonhamos em preto e branco, são clichês do nosso inconsciente. Quando sonhamos com as coisas, meu Deus, a grama era tão verde, eu consigo descrever a indumentária. Foi um encontro real e o espírito traz de volta e imprime na memória atual a lembrança desses encontros espirituais. E já que você está falando aí sobre lembrança, porque na maioria das vezes, a maioria dos seres humanos não lembra nada do que sonhou, Divaldo? É muito comum dizerem-me, eu nunca sonhei. Todos nós sonhamos. Ocorre que nem sempre o espírito imprime no consciente atual aquelas expressões do sonho. Talvez para não nos perturbarmos por misericórdia divina. Por outra, por fenômenos que transcendem, são transtornos psicológicos, conflitos, inquietações, temores que bloqueiam a lembrança dos sonhos. Mas todos sonhamos. Divaldo, você está dizendo uma coisa tão importante, porque dia desses eu estava estudando a respeito dos sonhos e existe uma pesquisa que foi feita da seguinte maneira. A pessoa dormia 8 horas por noite, tranquilamente, 8 horas. Só que na hora que ela estava sonhando, isso é possível pelo movimento rápido dos olhos, né? O movimento REM. Quando ela estava iniciando o sonho, ela era despertada. Então, eles foram fazendo uma pesquisa que mostrou o seguinte,
Primeiro dia dormia 8 horas, mas naquele momento que ela estava começando a sonhar, ela era despertada. Na primeira, segunda, na terceira, na quarta noite. No dia seguinte, quando ela despertava, ela começou a ter alucinações. A pessoa começa a ficar num desequilíbrio durante o dia. Por que o sonhar é vital e tão importante na nossa vida, Divaldo? Porque é uma espécie de catarse do inconsciente. Liberta principalmente aquelas preocupações. Muitas vezes eu sou sacudido por sonhos muito peculiares. Como eu viajo muito, eu tenho frequentes sonhos que perdi o ticket, que perdi a maleta, a pasta e acordo angustiado. Então, fazendo uma autopsicanálise, eu constatei que a minha preocupação é tão grande em não perder que o inconsciente converte numa catarse perdendo. Então agora eu já não me preocupo mais. Eu procurei estabelecer o seguinte: se perder é um fenômeno normal, todo mundo perde, eu não posso ser a exceção. E deixei de sonhar. Ao libertar-me da pressão psicológica, eu naturalmente me libertei do conflito. E então a sombra cedeu lugar à tranquilidade. Você está trazendo um ponto também muito importante, Divaldo, porque o sonho tem significado para o sonhador. Porque existem pessoas que vão em alguns livros ali que dizem alguns significados um tanto quanto simplistas, né? Do que significa sonhar com tal situação ou com outro. O que você tem a dizer, Divaldo? Eu estive lendo recentemente uma página muito bonita de Carl Gustav Jung. Sim. E ele fala exatamente disso, que o indivíduo procura, nessa simbologia feita por pessoas hábeis, inescrupulosas, a interpretação que quase nunca corresponde. Pode ser que, por uma coincidência, aquilo suceda. Então, eu me lembro, quando eu era criança, na minha terra, quem sonha com igreja é morte. Isso. Quem sonha com morte é casamento. É claro que não é exatamente assim, porque é muito mais profundo. Isso. A problemática dos sonhos é uma das mais complexas da psique humana. E que somente ao longo do tempo, a partir de Freud, que edmitizou as tradições como neurologista e psiquiatra depois, é que se começou a descobrir a grandeza do nosso inconsciente, a ponto de ele mesmo dizer que o nosso inconsciente poderia ser considerado um iceberg. A ponta que está acima são 5% daquela que está abaixo. No nosso inconsciente, 95% dos fenômenos são compulsivos, enquanto apenas 5% são das nossas reações conscientes. Daí o sonho é um admirável mecanismo de liberação. E podemos, muitas vezes, quando temos sonhos repetitivos, tormentosos, reprogramar os nossos sonhos. Quando tivermos um pesadelo e acordarmos no momento agônico, com tranquilidade, imaginemos que vai ser diferente. Programemos, porque voltaremos a dormir, sonharemos outra vez, agora com a conclusão que colocamos no inconsciente e desaparece o pesadelo. Então é possível ressonhar o sonho. Exatamente. Desse ressonhar, estamos programando. Isso. Porque nós somos seres que programamos a nossa vida através da mente, do sentimento e das ações. Também no capítulo dos sonhos, já que nós temos o arquivo que de vez em quando libera para evitar perturbações mais graves, manter a homeostase entre o psíquico e o físico. Se nós colocarmos as boas ideias, sonharemos com coisas boas. E o que dizer daqueles sonhos em que as pessoas sentem que estão caindo num precipício, ou enfim, às vezes não é nem precipício, mas é a sensação do cair. O que você tem a dizer, Divaldo? Significam invariavelmente conflitos de culpa. A pessoa com seu conflito de culpa produz no inconsciente profundo a necessidade da liberação. Então vê esse tipo de pesadelos terríveis, especialmente de quedas. Mas é comum também a pessoa dizer: mas eu sonhei que estava voando. É um desdobramento espiritual. Vamos ver agora algumas opiniões a respeito desse tema, sonhos. Você acredita que o sonho tem algum significado na nossa vida? O sonho? Acredito. Sim. Tem. Acho que não. É fruto das nossas preocupações e que a gente passa pelo dia a dia. Sim. Tem algum que o senhor possa contar? Por exemplo, eu estou indo pagar a conta. E eu sonhei que tinha um dinheirinho extra. Fui ver o PIS, estava depositado e eu já estou aposentado há muito tempo. Eu estou grávida e essa semana meu marido sonhou que era menina e no ultrassom foi menina. Já uma vez uma entrevista de um emprego, uma empresa que eu tinha muita vontade de trabalhar, e aí eu sabia de um processo seletivo. Antes de me inscrever eu sonhei que eu tinha passado. Aí depois que deu certo, eu comecei a trabalhar lá mesmo. Desejar ver o ente querido, né?
Aí de repente você vai e sonha com aquela pessoa. Através dos sonhos também pode haver uma interferência de um campo obsessivo, Divaldo? Normalmente, para os espíritos atrabiliários e muito endividados, os seus adversários utilizam-se deste momento de parcial desprendimento para apavorá-los e fazê-los despertar assustados, criando uma inibição para o sono. De tal forma se repetem essas aparições tormentosas no estado sonambúlico que o indivíduo começa a ter transtornos de sono e em breve nascem os transtornos obsessivos de natureza depressiva. E também comprovados, então, que se uma noite de sono e de sonhos perturbados, o dia também fica difícil, não fica, Divaldo, para as atividades cotidianas, para levar o dia adiante? Sem a menor dúvida, por causa da ingestão de fluidos negativos. Nesses transtornos, há um grande abalo psicológico do indivíduo. Ele perde a autoconsciência, que vai invadida por essas imagens perturbadoras. E quando se tratam de perturbações espirituais, ele retorna ao corpo intoxicado por aquelas vibrações que durante o dia levam-no a estados deploráveis de conduta. Daí a importância novamente de retomar a sua orientação sobre reprogramar os sonhos. E orar. A oração antes de dormir abre-nos as portas do mundo espiritual. É comum as pessoas irem deitar-se e ligam a televisão. E então assistem filmes de sexo explícito, de violência, o noticiário deprimente. E toda essa carga é introjetada no inconsciente. É claro que a sua noite será péssima. Se, no entanto, fizer uma boa leitura, se arquivar no inconsciente imagens boas, desejos nobres de realização e a prece, além de tranquila a noite, ela também será povoada de sonhos positivos. Então, a preparação para o sono é fundamental no processo de transição, já que esse é o tema? Tanto quanto o bom despertar. Porque para que haja o repouso dos neurônios cerebrais e eles possam continuar as neurocomunicações tranquilas, é necessário que não hajam na mente excitações que provoquem aceleração e produção de neuropeptídeos que podem descarregar no organismo efeitos colaterais, que seriam os transtornos de humor, aqueles sentimentos de culpa, a inquietação, o mal-estar, ou podem provocar o bem-estar, a euforia, o despertar saudável, a alegria de viver. E a respeito da premonição, sonhos premonitórios já vêm aí ao longo da história, e são muitos os relatos em várias áreas, né, da vida humana, onde a premonição também se faz presente nos sonhos. Como o Espiritismo vê? Como sendo um fenômeno anímico, perfeitamente explicável, porque a questão do tempo e espaço está dentro da relatividade einsteiniana. Muitos acontecimentos que estão por vir já se encontram registrados no éter cósmico, no fluido cósmico. E o indivíduo, nesse estado de sintonia no tempo e no espaço, além da matéria, percebe. Normalmente eu digo aos meus amigos, vamos dar uma ideia de uma premonição. Eu estou no alto de uma montanha. E esta montanha, para ser chegado ao platô, é envolta por uma estrada em circunferência. Lá de cima eu vejo o carro começar a subir. Mas como eu tenho uma visão global, eu vejo uma ponte caída. Vejo que uma barranca ou uma barreira desabou. Eu posso prever o que vai acontecer. Estando no tempo hoje, eu posso prever o que vai acontecer no tempo logo depois. Então, nos sonhos, a questão do tempo terrestre, o tempo linear, cede lugar ao tempo sem tempo das tradições da doutrina de Einstein. Então, nós aprendemos na doutrina espírita que somos co-criadores do futuro. E os sonhos podem ser grandes aliados nesse... Indubitavelmente, não só como processo terapêutico, psicoterapêutico, como também para as nossas programações futuras. Normalmente, diz o Espírito de Joana, tudo começa na mente. Logo depois, nós vamos para a verbalização, depois para a ação. Se no mundo psíquico, o espírito em si mesmo, nós temos a informação que vem também dos bons espíritos, poderemos desde aí começar a programar realizações edificantes do futuro que se concretizarão. Você disse há um pouco tempo atrás agora, na entrevista, que você tem às vezes desdobramentos
conscientes, lúcidos quando você desperta. Você teria algum outro para contar para nós? Ah, sim. Vários, principalmente no encontro com seres queridos desencarnados. Muitas vezes as pessoas escrevem pedindo informações. E como essas informações devem ser muito cautelosas, dentro de uma ética de respeito à dor, os bons espíritos, vez que outra, por meu intermédio nos últimos tempos, mandam mensagem, antes mais a miúde. Outras vezes eu me desdobro conscientemente, sempre conduzido pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles. E tenho os encontros, mas eu me recordo de uma cena que marcou profundamente a minha vida. Quando faz muitos anos, desde 1948, nós temos um movimento dedicado ao espírito Alta de Souza. A poetisa potiguara, a poetisa triste e nobre, que celebrizou com o único livro, Horto. E como nós temos muita familiaridade com ela, Chico Xavier recebeu muitos poemas a mim dedicados, como por exemplo, Agora, Mãos, que eu tenho os originais. Certa feita, eu me senti fora do corpo. E então o espírito Alta de Souza me disse, Divaldo, nós vamos hoje visitar regiões muito dolorosas, que nós espíritos chamamos regiões umbralinas, que os católicos chamariam regiões purgatoriais. Nós vamos ser guiados pela Rainha Santa Isabel de Portugal. Eu conhecia de nome a Rainha Santa e ligeiras informações sobre a sua vida e dedicação, principalmente do amor e da caridade que essa dama espanhola conseguia fazer quando era Rainha de Portugal. E então, sem dar-me conta, eu estava diante de uma entidade de rara beleza. É como se ela fosse entretecida de luzes sulfurinas, levemente douradas, não luzes quentes. E se tratava de um grupo que se ia adentrar por uma região pantanosa. É claro que no mundo espiritual não temos assim conforme a palavra, porque será a mesma palavra para traduzir símbolos diferentes, mas semelhantes às pantanosas na terra. Ela ia à frente com rosas, e à medida que ia atravessando aquele paú, periodicamente lançava uma rosa. E a rosa produzia um arco-íris colorido e caía no chavascal. Então aqueles espíritos aturdidos, ansiosos, gritavam para sair daquela região muito bem desenhada por Gustave Doré a respeito da Divina Comédia. E então os espíritos que iam atrás atiravam redes luminosas. E os espíritos agarravam-se. Eram redes magnéticas que os traziam de volta. Mas quando não era um arrependimento legítimo, a rede rompia-se. E eles continuavam ali. Então isso aconteceu numa terça-feira. E a partir de então, os bons espíritos me disseram, através de Alta de Souza, que a Rainha Santa, como equipe de nobres espíritos, visita essas regiões dolorosas. Eu que fui católico, lembrei-me de uma tradição da Igreja Católica, que no mês de maio, no dia 31, maio dedicado à Mãe de Jesus, a Senhora dos Anjos desce aos infernos e com o escapulário liberta alguém. Que curioso. Era exatamente alguma visão psíquica do passado semelhante a esta que foi incorporada ao alogiário da Igreja e que no mundo espiritual é real, com ligeiras modificações. Que lindo. Muito obrigada por esse presente. Divaldo, e as crianças, quando elas acordam à noite, chorando, que dizem ter tido pesadelos, qual a postura dos pais? Como é que os pais podem acolher? O que eles podem fazer? Porque às vezes eu percebo os pais estão aturdidos, não sabem o que fazer naquele momento, e a criança, além de estar aflita com o seu pesadelo, ainda fica perturbada porque os pais também não sabem o que fazer. A melhor terapêutica é a da calma. Conversar com o filhinho. Se por acaso ele ainda não tem 7 anos e o espírito ainda está no processo de fixação total, mergulhando nos neurônios cerebrais, quando a criança estiver dormindo, conversar com ela. Normalmente é o espírito que se reencarna com medo, que tem receio de não ser bem-sucedido na prova. E naqueles estados de parcial consciência, aturdem-se e voltam apavorados. Outras vezes, seus inimigos aguardam-nos além da linha do sono convencional. Os pais podem falar-lhes docemente, logo no primeiro sono: você é muito amado, você veio porque eu desejei, mas num tom hipnótico. Então dá confiança e segurança ao espírito para continuar na sua trajetória. E quando for questões de perturbações, dizer: meu benzinho, papai está aqui,
mamãe está aqui, durma novamente, eu vou vigiar um pouco, depois eu vou deitar, mas eu vou vigiar, aplicar-lhe passes, a terapêutica do toque, através da bioenergia que todos possuímos, orando e pedindo a Deus, como fazia Jesus, nós transmitiremos energias saudáveis e poderemos ajudar o filhinho a repousar em confiança e tranquilidade. Então isso é muito importante porque alguns pais, não sabendo o que fazer, às vezes a criança diz que está vendo coisas e sentindo coisas e os pais dizem, não, mas isso não é nada, aqui não há nada. Então é importante elucidar, isso, enfrentar a realidade numa linguagem compatível ao entendimento da criança. Os meus fenômenos mediúnicos começaram quando eu tinha 4 anos e meio. E meus pobres pais, que não entendiam nada, diziam que aquilo era loucura, que não existia. E foi muito pior a explicação do que o fato em si. Porque na hora em que eu tomei consciência que eram os espíritos, passei a acostumar-me com eles. Era a população invisível, entre aspas, que existe ao nosso lado e que está na Terra, em volta de todos nós. Porque o mundo espiritual interpenetra o mundo físico, como sendo o mundo da energia. Os pais devem abordar com tranquilidade. Realmente, você encontrou alguém, se assustou, mas isto vai passar. É um amiguinho seu, muito querido. Você vai entender, dar-lhes confiança e dialogar com tranquilidade. E também, reiterando, falar com a criança nessa hora do sono, porque a criança é pequena, ela ainda não sabe fazer por si a preparação para o sono. Exatamente. Então as histórias também que se contam para as crianças são fantásticas, porque enriquece-lhes a imaginação. Principalmente os contos de fadas, a característica terapêutica dos contos de fadas, hoje muito bem explicados pela psicologia de Jung ou pela psicanálise freudiana, a mente fica enriquecida e a criança não tem pesadelos, porque ela vai mais pela magia das palavras, pelo que pode entender e, claro, entra numa faixa vibratória diferente, na qual os espíritos perturbados não podem movimentar-se. Por isso, então, a cautela também com o que as crianças assistem, às vezes dormem assistindo televisão, que você dizia há pouco, não só os adultos, mas as crianças Sem também. Sem dúvida. E como não sabem decodificar, aquilo se transforma em monstros. Hoje vejo desenhos animados, sem nenhuma pretensão de censurar coisa nenhuma, mas que trazem monstros. Já não se contentam os desenhadores em apresentarem seres que vão destruir a Terra, mas destruir o universo. Ora, na imaginação infantil, isto cria conflitos terríveis e, naturalmente, pesadelos hórridos. Divaldo, suas considerações sobre sonhos. Dizia Platão que a vida física é um sonho, considerando-se a realidade do mundo espiritual. Na indumentária carnal estamos no período transitório. A nossa vida psíquica é o nosso ontem, mas ela também desenha o nosso amanhã. Sonhar faz bem. Procuremos então introjetar as melhores ideias, os bons pensamentos, as orações, as leituras edificantes e durmamos em paz, porque o Senhor nos conduzirá ao seu reino. Obrigada, Divaldo, pela sua presença, pelas suas informações e você. Obrigada pela sua companhia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chega ao fim. Hoje falamos sobre sonhos e se ficou alguma dúvida, se você quer fazer alguma sugestão ou alguma pergunta, envie um e-mail para a gente. Na próxima edição, tem muito mais para você. Até lá!